Senhor Jesus, Mestre querido, queremos pedir a Tua presença consoladora entre todos nós nessa noite. Levai a todos os corações, Mestre, nesse momento, a Tua alegria, a Tua paz, a Tua serenidade, Mestre. Que todos possam, nesse momento, Mestre, tocar a Tua veste, sentir o Teu amor, sentir o Teu calor, sentir o Teu carinho por todos nós. Que possamos, Mestre, lembrar por que o Senhor esteve entre nós, curando todas as nossas enfermidades, curando nossos males, nos transmitindo paz, nos transmitindo toda essa mensagem de amor, de carinho e de compaixão, Mestre. E que não nos falte, Mestre, nessa noite, a certeza de que o Senhor está sempre ao nosso lado. Que jamais, Mestre, falte fé em nossa caminhada, em nossa jornada. E que nessas noites que possam parecer longas, a gente tenha certeza que o Senhor sempre está ao nosso lado. Que o Senhor nos deixou, nossa Mãe Maria, para cuidar de todos nós em sua infinita misericórdia. E que nesse momento, ela estenda sobre nós o Teu manto sagrado, nos protegendo e nos dando a certeza de que o Senhor está sempre ao nosso lado, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bem, boa noite. Obrigado aí por todos estarem mais uma vez nesse dia de estudo. Hoje é o último capítulo, do nosso curso sobre os sentimentos. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre a importância do medo. A gente, quando pensa em medo, a gente já vem algo assim muito, muito assustador, porque é algo que muitas vezes, e acho que o momento que nós estamos vivendo, essa palavra ganhou um peso, uma conotação, um pouco mais sentida para todos nós em função desse momento pandêmico que estamos vivendo. Mas nós vamos buscar hoje, dar a devida importância que o medo tem, e não essa importância que hoje nós estamos sendo bombardeados e o tempo todo, isso é uma opinião minha, muitas vezes somos estimulados o tempo todo a termos medo. Mas o medo, assim como todas as nossas emoções, o nosso curso hoje, a Adriana já até postou aí o tema, a busca do equilíbrio emocional, trabalhando os sentimentos em prol do nosso crescimento moral. Todos os sentimentos que nós falamos, o amor, nós falamos sobre paciência, tolerância, todos esses assuntos foram trazidos durante o curso, eles nos dão base para o nosso desenvolvimento moral, nosso desenvolvimento de relações com a gente e com o próximo. O crescimento moral, ele fala muito sobre essa questão da gente praticar aquilo que veio lá dos 10 mandamentos, quando Deus instituiu por Moisés, e depois quando Jesus veio ressignificar essa lei. Então, o medo tem uma importância muito grande na nossa vida, de uma forma muito positiva. Porque se não fosse o sentimento de medo, quando nós estávamos lá na Idade das Cavernas, se todo mundo fosse lá super corajoso, acho que os dinossauros tinham comido todo mundo, Então, ou seja, toda vez que eu lembro da palavra medo, eu lembro de um filme, uma animação, que eu não sei se todo mundo já assistiu, mas chama Os Croods, É uma família que ficava ali vivendo dentro de uma caverna, e o pai, que era ali todo com teu espírito protetor, ele tinha lá os dias de sair e não queria sair daquele lugar. Então, toda vez que falo de medo, eu me lembro disso. O medo o manteve vivo, protegeu a família dele por muito tempo. Esse medo era algo positivo. Mas também tem a outra faceta do medo, o outro lado da moeda do medo, que é o que não permitia, o que acontece conosco hoje,
de muitas vezes, pelo medo, a gente não se permitir viver outras experiências. Então, o que nós podemos entender é que o medo, ele é algo inerente a todo ser humano. Todo mundo tem medo. Prova disso, a gente pode pegar nos evangelhos, nós temos duas passagens, que a gente fala assim, poxa, os caras estavam, né, os apóstolos lá de Jesus, estavam protegidos ali por Jesus, e talvez nunca sentiriam medo. E tem uma passagem, que ela está em Mateus, que Jesus tinha saído lá para... Eu vou contar do jeito que eu lembro, né? Jesus tinha saído da pregação, entraram numa barca e foram para o outro lado. Nesse meio tempo, Jesus, muito cansado, porque imagina, ficar curando aquele monte de gente, deveria ficar muito exausto. Tirou lá um cochilo. E veio a tempestade, e está todo mundo ali preocupado, e o pau quebrando, o vento assoviando, trovão, tá quase igual hoje, né? E todo mundo ali apavorado, todo mundo com medo. E até que eles vão lá, cutuca Jesus, e mestre, pelo amor de Deus, quer que a gente, todo mundo morra, né? Jesus é calmo, com aquela calma, né, dele, vai lá, faz a tempestade passar e fala para eles, por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Então, seja, os apóstolos também já experimentaram essa face do medo. Da mesma forma, então Jesus já está nos trazendo aí, nos dando um indicativo de qual seria posso utilizar talvez essa palavra, né, mas qual seria o contraponto do medo, que já indicava a fé. Existe também outra passagem que, da mesma forma, Jesus estava lá, né, todo mundo estava no barco, e aí eles vão lá e veem uma pessoa andando sobre as águas. Fica todo mundo com o quê? Com medo. E aí, Pedro, né, chega lá e fala, Senhor, é você? Sim, Pedro, sou eu. Então, se é tu, deixa eu ir até aí. Então, sai daí, Pedro, vem. Aí Pedro começa a caminhar sobre as águas. E o que acontece? Pedro começa a perder a fé, começa a sustentar o medo, e o medo faz afundar. E Jesus fala de novo, um homem de pouca fé. Então, seja, podemos perceber que o medo está em todos nós. Agora, como nós vamos utilizar este medo a nosso favor, é o que é grande desafio, e principalmente neste momento que nós estamos vivenciando, como ressignificar esse medo em nossas vidas. Porque, como é o título da palestra, o medo tem uma importância em nossa vida. Agora, por que o medo aparece em nossas vidas? Primeiro, veio por esse instinto de proteção, esse instinto de conservação. Então, esse é um medo saudável. Agora, quando isso passa a ser algo que começa a crescer muito, que começa a nos impedir de sermos ou de experimentarmos a vida, aí nós precisamos olhar ele com atenção. Neste tempo, existe um livro do padre Fábio de Mello, chama O Discípulo da Madrugada. E eu relendo um tempo atrás, e aí ele tem uma passagem sobre medo, que aí eu vou ler um pedacinho para que a gente possa refletir e tomar um pouco dessa fonte. Ele diz assim, a experiência nos mostra que o medo nos priva de conhecer a verdade. Sempre que estamos visitados pelo medo, dificilmente conseguimos compreender a voz dos fatos. O medo inventa vozes, arquiteta armadilhas, cria fantasmas, gera equívocos. Então, ou seja, às vezes nós temos que passar por uma situação em nosso dia a dia que por medo gerado, e aí nós temos que também lembrar que todos nós que estamos aqui hoje, encarnados, todos nós que estamos nessa palestra, acredito eu, que já entendemos que a vida, ela continua, que nós hoje somos resultado de tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo de nossas vidas passadas e nesta vida também.
Então, o que acontece? Nós temos medos que nós não o identificamos claramente, mas ele vai aparecer de acordo com as oportunidades ou com as situações que nós iremos vivenciar ao longo da vida, que nós já nos acompanha há muito tempo. Então, como nós já aprendemos que nada na vida da gente acontece por acaso, essas situações que vão nos causar determinados medos, exatamente para que a gente possa vencê-los, que a gente possa desafiá-los, para que nós possamos superá-los. Então, só que quando a gente não tem esse conhecimento de que o medo pode ser um aliado ou importante em nossa jornada, a gente acaba fazendo o quê? Transformando, alimentando, se eu posso dizer assim, né? Eu vou utilizar essa terminologia, a faceta boa e a faceta não tão boa. Então, nós alimentamos esse outro lado da moeda do medo muito mais do que o medo protetor. Então, a gente começa a trazer coisas, como o padre disse, inventar, então, coisas que poderiam ser muito simples. Esse medo, ele amplifica, e isso começa a virar um temor, virar ansiedade, e vai virando várias outras, não sei, cadê? Suzana, que é psicóloga, não sei se tem mais outras psicólogas aqui, não sei se poderia chamar de, não sei se são doenças, se são sintomas, não sei qual que seria a denominação adequada, mas começa a criar muitas coisas dentro da gente, trazendo que a gente tenha sensações até físicas muito fortes por não entendermos esse medo. E o medo faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo sente medo, é normal sentir medo. Lembrando, biblicamente, novamente, Pedro, quando Cristo foi entregue, Pedro sentiu medo. Pedro foi quem esteve mais, ali junto de Jesus, e na hora, por medo, negou, não uma, mas 3 vezes. Agora, isso fez ele menos capaz? Isso fez Pedro não ressignificar isso, ou entender isso, e superar isso, e fundar tudo e todas as obras que ele continuou, mesmo após a partida do Mestre? Sendo assim, é isso que nós devemos aprender com o medo. O medo, ele vai aparecer. Nós vamos, muitas vezes, negar como Pedro negou a Cristo. Mas devemos ter em mente que nós podemos superar este medo e fazer com que este medo nos torne pessoas melhores, pessoas mais capazes, pessoas mais fortes. E temos um aliado muito grande, que é a fé. Porque a fé, assim como o amor, foi o Fred que falou sobre amor, falou lá o amor ágape, as várias denominações do amor, a fé, aquela que é capaz de curar, como Jesus demonstrou durante toda a sua passagem, ele sempre utilizava isso, a sua fé te curou. Essa mesma fé é o combustível que nós devemos usar para superar todos os nossos medos. Tem uma passagem deixa eu lembrar, deixa eu anotar aqui. Está em 2 Timóteo. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, todas as vezes que esse sentimento aparecer, nós devemos lembrar disso, que nós precisamos ter fé, que nós precisamos ter amor, e principalmente uma passagem que está em Romanos 8:31. Essa a gente não pode esquecer, que é: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Então, se nós sabemos que nós temos um Pai apresentado por Jesus, porque até então nós também tínhamos medo de Deus. A primeira parte, quando Moisés trouxe a lei mosaica, apresentou Deus daquela forma, foi necessário por quê? Porque aquele povo, naquela época, precisava, e a gente tem que lembrar historicamente, os hebreus, né, já estavam há muito tempo, né, sob o jugo dos egípcios, e inclusive faziam até esqueciam a relação de um Deus único, e muitas vezes ainda estava ali misturado com aquele monte de deuses egípcios. Então, Moisés precisou de ter força e criar um Deus forte, que fosse, sabe, rigoroso, para que aquele povo conseguisse, ou poderia dizer, né, que ele conseguisse botar aquele povo na linha. Porque, né, existia uma confusão muito grande. Então, quando Jesus vem e diz que ele não veio mudar a lei, Jesus veio ressignificar o que Moisés tinha dito. Mas agora, vamos colocar, naquela época, nosso coração era duro, não estava, talvez, preparado para entender o amor de Deus. Já quando Jesus já veio, os nossos corações já estavam preparados para que ele nos apresentasse Deus como Pai. Um Deus bondoso. E aí, todo aquele sentimento que nós tínhamos de medo do Pai, Jesus vem e ressignifica. Traz um Pai cuidador, um Pai de amor, um Pai que envia o seu Filho em missão para nos salvar. Então, vejam, até nessa vinda de Jesus, aquele medo coletivo, ele passa a começar a ser dissipado. Ele passa a ser transmutado em esperança, em paz, em amor, em compreensão, em tolerância e em vários outros sentimentos que ele nos deixou para que pudéssemos, ao longo desses últimos 2000 anos, a gente pudesse cada dia ir exercitando em nossa jornada. Então, o medo, ele vai fazer parte. Eu não vou deixar de sentir medo. Eu passei um medo, enfrentei e superei. Eu vou continuar tendo outras oportunidades que elas vão nos causar medo. Mas que a gente nunca perca essa mensagem de Jesus sobre a fé. Que a fé, ela nos conduz, ela nos alimenta, é ela que nos dá forças para a superação desses medos que vão acabar acontecendo no nosso dia a dia. Hoje, nesse período pandêmico, nunca antes, tivemos a oportunidade de ter contato com este amigo tão importante de nossa jornada, que é o medo, e pudéssemos trabalhar. Tudo que vem acontecendo era para que a gente também use algo que Kardec nos deixou, que é a fé raciocinada. Nós estamos sendo convocados a raciocinar. E eu acredito que o desafio de todos nós cristãos, ou todos nós viventes no mundo, seja exatamente conseguir fazer essa travessia do medo para a fé. Que a gente possa realmente interiorizar aquilo que foi nos deixado por Jesus, o que está lá escrito em Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Jesus, ele era uma pessoa livre do medo. Ele já passou, já experimentou tudo isso. Mas o medo, ele nos aprisiona. Esse medo desacerbado, esse medo não raciocinado. Vou dar um outro exemplo de como esse medo nos paralisa, utilizando uma passagem de Jesus, que é a passagem
das parábolas do talento, que está lá em Mateus. O servo, por medo, fez o quê? Pegou o seu único talento e o escondeu. Todo mundo lembra dessa parábola, não lembra? Deixa eu ver as cabecinhas balançando. Sim. Essa acho que é uma das mais famosas de Jesus. Então, mais uma vez, está Jesus mostrando para a gente o que o medo pode causar se ele não for raciocinado. Então, ou seja, o servo foi lá, guardou o seu talento, esperou voltar, falou assim, está aqui um talento. Os outros que foram corajosos, empreenderam, multiplicaram os seus talentos. Mas com esse servo, como Jesus também sempre fala que o escândalo é necessário, mas há de quem cometer, então vamos utilizá-lo como pegar como exemplo este servo, ele também nos ensina, porque nós podemos aprender com as experiências do outro sem passar pela mesma. Então, quando nós somos paralisados pelo medo, a gente deixa de aproveitar as oportunidades da vida. Eu posso ter medo de ser alegre, eu posso ter medo de ser feliz, eu posso ter medo de amar, eu posso ter medo de fazer amigos. E cada vez que essa palavra medo vem antes de cada uma dessas oportunidades, nós estamos sendo cerceados de fazer aquilo que nós viemos aqui fazer. Lá atrás, em alguns outros cursos que nós vemos aqui, foi falado sobre planejamento reencarnatório. Então, ou seja, nós já temos um pouco de consciência de que nós estamos aqui neste momento porque planejamos estar aqui. Nós não nascemos aqui do nada. Então, muitas vezes, o medo pode fazer o quê? Paralisar tudo aquilo que eu planejei. Todas aquelas experiências que eu tinha colocado, que era importante que eu vivenciasse, o medo está me bloqueando. Desta forma, sim, moderador, você levantou a mão? Quando você achar que é prudente, você me avisa para fazer as perguntas que estão chegando. Não, quando tiver perguntas, você pode levantar a mão e pode perguntar, tá bom? Eu já tenho algumas. Qualquer hora. E aí, se eu tiver de terminar, eu termino e falo. Pode falar, Charles. Então, pode só para fechar. Então, o medo, quando nós permitimos assumi-lo, que muitas vezes a gente dá de corajoso, de fortão, não, eu não sinto medo. Então, o principal passo é a gente se reconhecer medroso. É conhecer, dar nome a esse sentimento. Realmente, eu tenho medo. Ótimo, já é o primeiro passo. Daí para frente, é a gente começar a raciocinar o que esse medo está nos impedindo de realizar. Fala, Charles. Pergunta da Paula. O medo é considerado como uma forma de proteção, que assim evitamos nos colocarmos em situações de risco à vida? Sim, Paula, perfeito. Imagine o seguinte, eu acho que esse exemplo que eu vou dar, todo mundo que deve falar sobre medo, pode ser que fale a mesma coisa. Mas se eu não, imagine se eu não tivesse, muitas vezes, medo de andar por uma rua à noite totalmente escura, num lugar perigoso. Se não tivesse aquela sensação, eu poderia passar em algum lugar e ser assaltado, ser, sabe, machucado. Então, o sentimento, o medo, ele tem um aspecto protetor forte, aliado a algo que todos nós já sabemos que temos, que é a intuição. Então, muitas vezes, a gente quer fazer um negócio, né, dá um medo, aparece essa primeira que está em nós, como algo, é um sentimento protetor, né, o lado bom do medo, aliado à intuição, não faça isso, não vai por ali. Então, sempre tem alguém
além do medo, com uma segunda camada ali, nos protegendo. Se eu não tivesse medo de atravessar a rua, né, aliás, se eu não tivesse medo de ser atropelado, eu não pararia e olharia para os dois lados. Eu poderia atravessar e acontecer o quê? Um carro vir me atropelar, porque eu fui imprudente. Muitas vezes a gente vê exemplos de afogamento, por exemplo, né? Porque o cara não tem medo. Ah, não, isso aqui é simples. É a ausência total. Então, a ausência total do medo, ela nos leva por caminhos muito perigosos. Então, o medo, ele precisa, sim, sentido. Então, o medo, ele precisa ser raciocinado. Ele precisa ser compreendido para a gente saber se aquele medo está sendo um medo protetor ou se está sendo um medo limitante. Tem mais perguntas, Charles? Sim. Você já introduziu a segunda pergunta, que é como conseguir distinguir o medo que ajuda e o medo que prejudica? Mas olha só, eu vi, aqui a Adriana está embaixo do meu monitor, e agora que eu vi ela balançando a mão. É? Quer falar agora, Adriana? Então tá bom. Repete para mim de novo a pergunta. Como conseguir distinguir o medo que ajuda e o medo que prejudica? A forma de distinguir o medo que ajuda do medo que não ajuda é a intensidade deste medo. Se esse medo está me privando de uma liberdade, de experimentar algo maior. O medo protetivo está aliado a situações corriqueiras da vida. É um medo mais simples de você ser percebido. Como, desses exemplos mais simples que nós temos. Agora, se eu tenho uma coisa me causou medo, ela continua me causando medo, e cada vez que aquela situação acontece em minha vida, aquilo vai ganhando uma proporção maior, ele vai se ampliando, causando até sensações físicas, palpitação, suor, mão gelada. A gente já pode pensar o seguinte: olha, esse já não é o medo que me protege. Esse é um medo paralisante. Essa é uma forma que eu consigo, que eu, Léo, identifico quando começa a sair do medo normal e ganhar esse tom mais preocupante. Aí vamos precisar de usar do quê? Dos remédios já apontados pelo Cristo. De usar a nossa fé, de levantar, de buscar ajuda. Muitas vezes é um medo tão grande que a gente vai precisar de ajuda. Hoje nós existimos já no mundo material, não só no plano espiritual, através das nossas orações, através da solicitação do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, que não auxilie nesse processo do medo e que a gente siga em frente, mas dependendo do tamanho do medo, de quanto isso me afeta, quanto isso me priva, quanto isso me paralisa, nós devemos buscar também auxílio profissional. Isso é extremamente importante. Esses dias eu estava vendo durante as pesquisas que eu sempre leio, né, das palestras, era uma coluna contando a história. Aí agora eu não lembro se isso está em algum livro do André Luiz, porque essa situação ela acontece depois do desencarne dessa pessoa, e que aí perguntam para ela, né? E aí, como é que foi sua estágio lá no plano material? Ela falou assim: eu não aproveitei nada, eu tive medo de tudo. Então, ou seja, o medo privou com que ela tivesse todas as experiências que ela tinha estudado no plano espiritual, que ela tinha se preparado, e voltando àquela que eu já disse do planejamento. O que acontece? Me paralisou. Então, ou seja, nós precisamos estar atentos para que este medo comece a não paralisar a gente. Muitas vezes eu vou ter medo, vou sentir medo, eu vou enfrentar o medo e vou sair para fazer as coisas que eu preciso. Mas muitas vezes esse medo vai se tornar tão grande que ele vai literalmente
me paralisar. Porque a gente começa a somatizar as coisas e muitas vezes nos paralisam através de doenças físicas. Isso passa para o nosso físico. Então, assim, o medo ele precisa realmente ser encarado com importância. Sim, Adriana? Buscando um raciocínio do que você acabou de falar, dessa pergunta que foi feita, essa análise da desproporcionalidade desse medo, né, dessa exacerbação do medo, ela não é fácil, porque praticamente hoje nós estamos vivendo um momento de medo. Nós temos praticamente hoje medo de tudo, sair na rua, você fica olhando para todos os lados, você tem medo, às vezes, de entrar numa rede social, porque pode ser enganado. Parece que de todos os lados a gente está sendo privado exatamente dessa liberdade que você está colocando para nós. Então, eu gostaria que você pudesse me dar uma resposta de como que a gente, qual seria o instrumento que a gente poderia, por exemplo, utilizar para essa análise dessa desproporcionalidade. Por quê? Porque se hoje a gente vive com medo, a gente já não está sabendo mais o que está em excesso, o que não está. Você entendeu a pergunta? Entendi. Sua pergunta é deveras complicada. Bem, o que eu posso falar sobre isso é que talvez eu possa estar sendo repetitivo, mas assim, o que vai fazer com que a nossa análise dessa proporcionalidade é o quanto isso está impactando e eu não realizar as coisas que eu preciso de realizar, entende? Então, por exemplo, eu preciso de fazer determinada atividade. Vou usar o período pandêmico agora. Se todos nós, se refugiássemos atrás do medo, o número de mortes seria muito maior. Então, vou pegar aí Andresa, que é a representante, Andresa, Suzana, são as pessoas que eu tenho mais contato, que eu sei que trabalham na área de saúde, né? Pode ser que tenha mais pessoas aí. Né? Carmen. Então, o que acontece? Se os médicos, todo mundo que trabalha na área de saúde, não superassem esse medo, de que forma? Raciocinando, não, eu vou me proteger, eu vou fazer de tudo que eu posso para, sabe, agir. Nós estaríamos em uma dificuldade muito maior. Então, a ferramenta, acho que foi isso que você perguntou, né? Foi ferramenta? Qual foi a palavra que você usou dele? Ferramenta mesmo, né? Sim. Seria essa. A gente distinguir o que me paralisa, em que momento que eu não consigo mais sair da cama. Aí, esse medo é esse medo exacerbado. Aí eu preciso de realmente buscar ajuda, porque isso já me privou toda a minha liberdade, a liberdade, inclusive, de me movimentar, de sair da minha cama, de experimentar até o convívio das pessoas que estão perto de mim. Então, medo, todo médico eu tenho certeza que teve, mas eles tinham fé, eles tinham consciência de que com os cuidados, e mesmo assim a gente sabe que teve muitos que já perderam as suas vidas no enfrentamento da pandemia. Mas devemos lembrar com isso também que nada acontece por acaso. Deus não chama ninguém antes da hora. Nós já escutamos isso aqui na fraternidade. Então, mas o enfrentamento é isso. A gente sabe que tem medo e a gente precisa se preparar materialmente, espiritualmente, para que a gente consiga enfrentar todos esses medos. Acredito eu que a partir do momento que eu me considero, eu identifico que existe um medo instalado em mim, eu já começo a trabalhar. Vou dar um exemplo de que eu vi um cara falando esses dias sobre medo. Eu tenho medo, deixa eu ver aqui, acho que quase todo mundo deve ter, todas as
mulheres, né? Geralmente tem medo de barata, né? Fernanda, eu sei que... Jane, você não conta não, né? Que não tem medo de barata. Mas Fernanda, não estou vendo Fernanda aqui, eu sei que Fernanda não gosta. Cadê? Quais são das mulheres aí que tem medo de barata? Levanta a mão. Rosânia, mais quem? Dona Neuza. Então, seja, aí ele falou assim, como que eu vou fazer o medo da barata? Ah, eu vou comprar uma barata de borracha, vou começar a olhar ela de longe, depois vou começar a passar a mão nela. Então, ou seja, eu vou transformando algo que era enorme em algo do tamanho que ele é. Então, o nosso medo raciocinado é da mesma forma. A gente vai ter que encará-lo de frente. Não tem jeito. Aí que está a grande diferença, que aí eu vou usar essa expressão que me veio, o medo raciocinado. Não posso permitir que o medo me tire a liberdade. Tem um texto que eu separei aqui também, que é quando a gente fala dessa questão da liberdade, é um texto da Joana de Ângeles, de um livro chamado Momentos de Felicidade, que ilustra assim, o que o medo pode causar na gente, essa privação da liberdade. Ah, alguém disse assim, Léo, não é medo de barata, é nojo. Ok, então tá bom, você não tem medo, tá tudo beleza. Mas ela fala assim, Joana de Ângeles, né? Simão Pedro, por medo dos poderosos do seu tempo, negou o amigo que o amava e a quem amava. Judas, por medo que não levasse a cabo os compromissos assumidos, vendeu o benfeitor. Os beneficiários das mãos misericordiosas de Jesus, por medo, todo mundo se omitiu e permitiu que ele fosse levado, né, ao sublime holocausto. Pilatos, por medo, por indecisão, lavou as mãos quanto à vida de Jesus, a vida do justo, que é o que está no texto. E Anás, Caifás e a turba multa, com medo do homem livre, que era Jesus, resolveram crucificá-lo. Porém, Jesus não teve medo nenhum. Então, como a gente sempre busca o exemplo dele, então a gente precisa de começar a não deixar com que o medo cause isso na gente. O medo nos aprisione, nos tire a nossa liberdade, que é aquilo que nós viemos buscar quando nós reencarnamos, buscar a nossa liberdade. O que a gente aprende que Deus nos concede desde o início? Não é o livre-arbítrio? Então é a nossa liberdade. Sim, Adriana? Eu estava aqui pensando nas palestras anteriores e a gente ouviu muito falar sobre sentimentos, emoções, né? E aí eu estava pensando aqui comigo que o que você está chamando de medo que paralisa, que tira a liberdade, não seria o medo como uma emoção, e aí depois alimentado este medo, ele se tornaria pavor, né? Uma elaboração desse medo primário? Você Sim. entende? A próxima pergunta, que ela fala justamente sobre isso. Pode. Tá? O que podemos entender sobre pessoas que passaram por uma situação de medo ou pavor e acabaram por desenvolver o pânico? O que acontece? O medo não trabalhado, ele cria raízes. Entende? Então, ele vai criando, vou usar assim, vários filhotinhos, né? E esses filhotinhos, eles vão sendo alimentados e vão crescendo, e vão crescendo, e vão crescendo, e vão crescendo. Então, por isso que numa situação de medo, quando é algo que a gente não dá conta, por isso que eu disse, nós precisamos de buscar o auxílio profissional para que isso não crie. Por quê? Porque da mesma forma que Deus nos deu esse monte de sentimentos que nós precisamos dilapidar, Ele também nos deu ferramentas, através do conhecimento, através dos estudos, ao longo do tempo, conhecimentos materiais, para que nos auxiliasse o entendimento disso tudo. O que Ele quer que nós sejamos com todos esses, que nós possamos ser humanos integrais, que a gente consiga conviver com todas estas emoções, com todos esses sentimentos de forma equilibrada.
Mas para a gente buscar o equilíbrio, nós precisamos viver o desequilíbrio. Então, vai vir as situações que vão nos colocar à prova o nosso amor, a nossa tristeza, todos esses sentimentos para que nós possamos trabalhá-los. E muitas vezes trabalhar é o ato da gente se reconhecer naquele estado. Somente a gente se reconhecendo naquele estado, a gente consegue buscar ajuda. E o que tudo isso vem combater? Um sentimento chamado orgulho. Muitas vezes, por nosso orgulho, para não perder a pose, eu não me coloco como corajoso. Ou, aliás, eu nunca tenho medo. Eu nunca fico triste. Eu não me decepciono, estou sempre bem com as pessoas. Então, ou seja, eu estou vivendo algo somente para fora. É o que a gente sempre fala nas palestras, o que a gente sempre fala, o que a gente sempre escuta, que aqui no mundo material é muito fácil a gente esconder aquilo que está dentro da gente, por causa da matéria. Mas no plano espiritual, o que nos é chegado de todas as informações através dos relatos mediúnicos, né, dos livros, enfim, de várias outras coisas, é que lá a gente não consegue esconder os sentimentos, como nós escondemos aqui. Então, todos esses sentimentos, eles não evoluem separadamente. Na verdade, eles são trabalhados todos ao mesmo tempo. Então, sim. Então, o medo vai ser transformado em fobia, ele vai ser transformado em pânico, ele vai ser transformado em ansiedade, ele vai ser angustiado. Então, é uma série de... Vou usar talvez uma palavra, não sei se seria correta, mas seriam todas comorbidades no medo. São todas raízes, sabe, desse sentimento não trabalhado. E o que nós estamos fazendo aqui? Buscando trabalhar todos esses sentimentos. Alguns nós vamos conseguir, outros nós não vamos conseguir, mas nós não devemos nos ater àqueles que a gente não tenha sucesso. A gente tem que buscar sempre aquilo que nos coloca. Aí eu vou pegar um outro texto da Joana, que ela fala muito sobre isso, desse enfrentamento do medo, que ela diz assim, acho que vai responder até um pouco sua pergunta, Adriana. Assim, quando o medo tentar tomar conta de ti, pensa que estás encarnado na Terra para triunfar. O triunfo, no entanto, não está nos aplausos ou nas luzes da ribalta, nem nos sucessos mundanos que cegam o coração e a mente. O triunfo é sobre ti mesmo, e para consegui-lo é preciso lutar. Portanto, ora e pede orientação do amigo maior, que é Jesus. Deixe os receios e expulsa o medo, para que possas agir com dignidade. E se a situação for tão aflitiva que não vê saída, confia e segue em frente com alegria, pois a vida eterna está à tua frente, e jamais estará só aquele que contribui para a construção do reino de amor e paz. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em nossa mente. Nós viemos aqui para o triunfo. Nós viemos aqui para superar todas as nossas dificuldades. Seja a dificuldade de relacionamento, dificuldade de amar, dificuldade de confiar, de todas. Nós estamos sendo convocados a lidar com todos esses sentimentos. Existe alguns que podem chamar, eu não posso estar até confundindo o conceito, mas isso são parte das nossas sombras, algo que nós precisamos não extirpar de nossas vidas, mas que nós precisamos nos reconciliar com elas, fazer as pazes. Sim, Charles? Com muitas perguntas no direct. Posso fazer? Pode fazer. A próxima. O medo somatiza temores que já adquiri de outras encarnações?
isso se transforma em doenças psicológicas? Sim. Muitos medos, eles advêm das nossas experiências passadas. Nós fomos agraciados pelo véu do esquecimento, porque se a gente já tem medo vivenciado aquilo. Imagine se a gente lembrasse aquilo que nos causou o medo. Talvez seria muito mais impactante. Talvez como a pessoa perguntou sobre essa questão foi como que ela usou a palavra já? Doença psicológica? Isso, doenças psicológicas. Poderia ser muito mais graves, muito mais difíceis de serem trabalhadas em ambiente terápicos, se a gente tivesse essa liberdade, se a gente tivesse essa consciência do que causou o medo em nós. Então, sim, esses medos, eles estão infiltrados aonde? Estão todos no nosso inconsciente. E o que o nosso inconsciente é? É tudo aquilo que nós experienciamos, acho que sim, durante toda a nossa jornada terrena, desde a nossa criação. Então, seja, nós estamos aqui trabalhando, ressignificando todos estes sentimentos, todos estes medos. Por isso que é importante a gente identificar que aquilo está nos paralisando e buscar entender o porquê daquilo. Muitas vezes a gente não vai ter, você está sentindo medo hoje disso porque você fez aquilo no passado. Mas já que nós somos o fruto da somatória de todas as nossas experiências, sim, isso está advindo do nosso espírito. Nosso espírito está clamando para que aquilo seja ressignificado, que aquilo seja curado neste momento. Perfeito. Qual o limite entre fé e imprudência? Fé é tudo aquilo que vai nos trazer algo útil para nós. Algo que vai nos trazer somatório. A imprudência vai nos tirar. Nós vemos vários exemplos da imprudência, o que a imprudência gera. Então, o imprudente, aí lembrando das nossas limitações, então vou dar um exemplo. O imprudente é aquele que sabe que ele atravessar a rua dos dois lados, não olhar dos dois lados, ele corre o risco de ser atropelado. Esse é imprudente. A fé, ela é raciocinada. A fé um homem de fé nunca vai passar numa pista dizendo o seguinte: Deus vai me livrar de eu ser atropelado pelos carros. Entende? Então, a fé, ela traz algo que vai agregar. A fé nunca vai colocar o nosso bem maior quanto encarnados, que é a nossa vida, em risco. A fé nunca vai nos colocar em risco. Sim, Adriano? Mas a gente também não pode esquecer de que nós podemos ter uma fé desequilibrada. Eu vou usar essa expressão, porque às vezes a pessoa ela tem uma fé tão equivocada que ela pode efetivamente acreditar que ela vai ficar em cima do telhado, chega o barco, e aí, vamos embora, não, Deus vai me salvar. Você entende? Então, às vezes, a pessoa ela pode não compreender ainda essa fé que ela possui, e não ser essa fé que você acabou de falar, que é aquela fé que não te colocaria no desequilíbrio ou no perigo. Sim, Adriana. É por isso que eu acho que Kardec sempre trouxe lá de trás a questão da fé raciocinada. Porque, assim, se a gente for parar para poder pensar no mundo atual, quantos atos imprudentes são cometidos em nome de uma fé não raciocinada? Mas assim como nós estamos aprendendo a trabalhar com o medo, nós também estamos aprendendo a trabalhar nossa fé. E aí nós estamos aprendendo a trabalhar nossa fé com as nossas vivências diárias, assim como na observação da fé do outro. Então, nós estamos todos os dias sendo convocados a observar e entender toda essa gama de sentimentos, como nós falamos no nosso curso,
e raciociná-los, porque todos esses sentimentos, eles precisam ser raciocinados. Nós precisamos trazer a luz do raciocínio a ele. É por isso que nós vamos evoluindo no nosso raciocínio e as mensagens vão chegando à medida que a gente tem capacidade de interpretá-las de uma forma mais precisa, mais dinâmica. Então, assim, você tem toda a razão, porque acontece a gente ter essa fé irraciocinada. Não, eu tenho a fé de que o Senhor não vai me desamparar. Mas pera, não vai me desamparar, mas eu vou sair cometendo um monte de doideira, né? Vou gastar meu dinheiro todo porque eu tenho fé que amanhã eu vou jogar na loteria e Deus vai me voltar tudo isso. As coisas não funcionam assim. As coisas, a vida tem uma sequência natural. Nós estudamos as leis morais, dentro das leis morais, tudo isso realmente explicado. Então, existe uma série de conjunções, uma série de fatores para que as coisas aconteçam em nossa vida, para o nosso aprendizado. Então, a fé, ela precisa ser raciocinada. Assim como neste momento pandêmico, nós estamos sendo convocados a lidar, a raciocinar toda essa gama de sentimentos. Eu não lembro quem foi que postou, acho que foi você mesmo, Adriano, que postou no nosso grupo da fraternidade um textozinho falando, fala que eu estou de castigo por ficar em casa, não foi você que postou? Eu não lembro mal o que dizia, mas falava assim, poxa, porque eu estou isolado, mas eu estou isolado do lado de quem eu amo, das pessoas que eu gosto. O texto dizia mais ou menos assim. Então, nós estamos sendo convocados neste momento para que a gente faça esse raciocínio, que a gente raciocine sobre nossa fé, que a gente raciocine sobre os nossos medos, que a gente raciocine sobre os nossos sentimentos, porque essas coisas aparecem, eles estão sendo o momento, como muitas vezes já foi colocado, é o momento da gente de tudo isso eclodir de dentro da gente para que isso seja transmutado, que isso seja limpo, porque na verdade nós estamos já no processo de transição. E a transição ela não acontece, a transição que eu digo é a transição planetária, né? Só para recapitular um pouquinho, saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Isso vai acontecer com nós também. A gente precisa de colocar todos esses sentimentos para fora, a gente precisa de racionalizar, a gente precisa de equilibrar, para que nós, como espírito, também estejamos preparados para esse novo advento. Charles, tem mais perguntas? Porque senão eu vou falando e esqueço as perguntas. Tem bastante. Então, Leonardo, o medo ocuparia o campo da emoção, já o seu enfrentamento ocuparia tanto o campo da razão como do sentimento? Sim, sem dúvidas, porque será um sentimento, o amor, a fé, a coragem, a alegria, que a Joana de Ângeles fala no texto do Triunfo, que vai fazer com que eu lide, ou que eu transforme esse medo, que eu coloque ele no tamanho correto dele. Então, sim, serão os sentimentos, serão... Qual foi a outra palavra? Hoje eu estou meio ruim de memória. Ela falou em sentimento e razão. Sentimento e razão. E a razão, que aí eu vou usar a razão para raciocinar e para me impulsionar a eu fazer este enfrentamento. Então, sim, terão outros sentimentos que vão somar para que esse medo seja, vou usar a palavra, transmutado. Tem mais? Tem quantas? Só para eu saber. Tem mais umas 8. Então vamos embora, porque o tempo está passando. Pergunta da Claudine. Medo por insegurança realmente atrapalha? Pode realmente impedir nosso crescimento? Mas existem fobias que podem vir de outras reencarnações. Nesse caso, só terapia e muito passe, né? Na verdade, assim, o processo terapêutico é muito indicado, porque no processo terapêutico existe toda, aí dependente de qual linha terapêutica vai seguir, mas vamos seguir ali da psicologia. Dentro da psicologia, existem várias linhas de tratamento, cada uma vai abordar esse tema de uma forma muito particular para cada, vou chamar, talvez, de uma forma normal, para cada paciente, ela vai ter um tratamento. Então, por exemplo, tem linhas que não trabalham o passado. Acho que a Gestalt, Suzana, para balança cabeça, assim, por isso não sei. Ela trabalha aquela experiência que eu estou vivendo agora e daqui para frente. Então, ela vai raciocinar sobre tudo isso, vai fazer com que eu tenha uma ressignificação sobre isso. Então, sim, esses traumas, como a gente já falou,
ele advém do passado, porém a gente está aqui para poder tratar hoje. E nós, sim, precisamos buscar o processo terápico. É por isso que eu digo que é um processo, de muitas vezes, de vencer o próprio orgulho. Ah, eu não vou na terapia porque eu não me considero doente, eu não considero que eu tenho medo, ou que eu preciso de ajuda. Eu dou conta de tudo. E, na verdade, o medo, muitas vezes, é o grande fator que vai fazer que chegue a um ponto, que aí vai causar o quê? Ansiedade, a pessoa vai ficar lá passando mal, até que ela impulsione ela buscar ajuda. Ok? Próxima. Então, qualquer sentimento exacerbado me priva de crescimento? Qualquer sentimento exacerbado vai nos privar de crescer. Por quê? Porque tudo que passa do equilíbrio, né, passa do tamanho normal que deveria ser, vou usar um exemplo que me veio agora. Né? Se eu tenho uma floresta, eu tenho uma árvore que cresce muito e as outras que precisaria do sol, aquela árvore vai dar sombra e aquelas plantas não irão se desenvolver da forma que deveriam. Da mesma forma são os nossos sentimentos. Aí, como nós estamos falando de medo, eu vou enfocar no medo. O medo vai fazer com que eu não aproveite os outros sentimentos que eu deveria aproveitar. Vou dar um exemplo. O amor. Às vezes, o medo que eu tenho de me relacionar com a outra pessoa, não, eu não quero nunca arrumar um marido ou uma esposa, porque eu não quero me decepcionar, então eu quero passar a minha vida sozinho. Não que passar a vida sozinho seja algo ruim. Eu estou usando o exemplo do medo. Então, o medo de eu me ferir, de ferir meus sentimentos, vai fazer o quê? Vai me impedir que eu viva o meu amor. De sentir, experimentar esse amor, de compartilhar as coisas boas da vida, de construir uma vida a dois. É o que acontece. Então, ou seja, é um sentimento de medo exacerbado que me impede de vivenciar todas as outras emoções que eu preciso vivenciar. Sim, Adriana? Léo, para não haver dúvidas ou uma segunda interpretação equivocada, você acabou afirmando que esses sentimentos e emoções exacerbados te impedem de crescer. E essa expressão ela é meio complicada. Por quê? Porque qualquer coisa que a gente vivencie vai nos impulsionar a um crescimento. Mas essas emoções exacerbadas, e aí você por favor, complementa o meu raciocínio, porque também pode estar errado, mas essas emoções, elas podem, às vezes, nos limitar nas experiências que nós temos e que nós poderíamos melhor ser impulsionados. Você não acha, não? Não, talvez eu usei a palavra errada, né? De impedir de crescer. Crescer, a gente vai crescer. A gente cresce, a gente está, na verdade, o universo ele é toda expansão. Então, nós estamos crescendo o tempo inteiro. Eu posso dizer que talvez ela poderia nos limitar, como você colocou. Elas poderiam fazer, eu deixaria de experimentar coisas que eu deixo de experimentar coisas que eu poderia experimentar. Mas eu agradeço a sua correção, porque talvez eu usei de forma errada a palavra deixam de crescer. Mas a pessoa, ela nos limita a experimentar coisas novas e não de crescer. Então, você está correto. Obrigado aí pela correção. Léo, a próxima eu acho que você já respondeu, mas eu vou fazer só para se você quiser complementar. Ferramenta para o medo será a fé? Sim. Eu acho muito importante a gente voltar nesse tema, porque a fé é a base de toda a nossa existência, não só para lidar com medo, mas para lidar com todas as coisas. Porque num processo, e aí Jesus utilizou muito isso na cura das enfermidades, então toda vez assim, até um tempo atrás, toda vez que eu lembrava de fé, a primeira coisa que me via era Jesus curando as pessoas. As pessoas eram curadas pela sua fé, e de inúmeras formas. Da mulher que foi tocada no manto, que passou durante muito tempo sofrendo e não precisou da ação direta dele para poder, então foi um uso da fé. Do centurião que foi lá pedir que Jesus curasse o cego dele, e ele falou que não era digno que Jesus entrasse na morada dele. Jesus queria vê-lo, mas ele falou que não precisa, que ele só de Jesus ordenar que ele estaria curado, e depois Jesus fala que ele nunca tinha visto um homem com tanta fé na vida dele. Então, a fé ele é um pilar central
de toda a nossa existência. É ela que nos fortalece a vivenciar todos os nossos conflitos, seja aqueles sentimentos de dor e sofrimento, seja através das nossas dores em função das nossas doenças materiais, seja em função das nossas doenças, dos nossos desequilíbrios psíquicos causados por essas confusões de sentimentos que nós vamos vivenciando, seja ela para tudo, sabe? Eu vou usar assim, se existe algo que é extremamente, eu vou usar do maleável, que é por fácil de se moldar a cada coisa, é a fé. A fé e o amor, eles se complementam, na minha verdade, eles se complementam para dar esse sustentáculo para toda a nossa vida no universo. Sem essas duas potências, nós estaríamos perdidos. Mas, graças a Deus, nós estamos cada dia mais nos tornando, tomando posse daquilo que já é nosso, porque há 2000 anos nós já tínhamos fé. Nós já estávamos produzindo os nossos milagres pela nossa fé. Nós tínhamos um grande impulsionador, que era Jesus, hoje nós temos vários outros impulsionadores. Todo dia nós fazemos os nossos pequenos milagres com a fé que nós já aportamos, com o amor que hoje nós já entendemos e nós já aportamos, nós continuamos fazendo aquilo que Jesus prometeu, que nós faríamos as mesmas coisas que ele, ou até maiores. E nós todos os dias, com o uso da fé e com o uso do amor, nós estamos continuando a nos curar e a prosseguir a nossa enfrentar todos esses desafios que nós, como seres viventes encarnados, precisamos de experimentar. Pergunta da Claudine. Triste é quando, por medo, fechamos nossos olhos e permitimos injustiças. Sim. E aí a gente vai remeter à parábola do talento. Por nosso medo, a gente deixa de auxiliar, por nosso medo, a gente deixa de praticar muitas coisas em função dos outros. Então, essa pergunta da Claudine, para mim, me remete muito à parábola do talento. A gente, por nosso medo, a gente acaba se escondendo, nos privando, sabe, do auxílio. Ao mesmo tempo que nós somos auxiliados, nós podemos auxiliar. Muitas vezes, com a nossa própria história de vida. Muitas vezes é contar como a gente superou o medo, como a gente superou uma fase difícil na vida. Às vezes é simplesmente pelo fato de ouvir uma outra pessoa. Tudo isso é uma forma de auxílio. Então, ela tem razão. Então, assim, a gente, assim, depois de hoje, eu vou sempre me lembrar dessa parábola, porque até então eu sempre via a parábola dos talentos, a questão de esconder o talento, e nunca tinha dado atenção ao componente medo dessa parábola. E a partir de hoje, ela vai sempre me tocar em relação quando eu tiver que exercer alguma atividade, se eu não estou permitindo que meu medo me impeça de me colocar a serviço. Pergunta da Paula. Algumas vezes temos muito medo do desencarne, mesmo sabendo que é a única certeza que temos que todos vão passar por este momento. Como podemos lidar com isso melhor? É engraçado que tem um livro, acho que eu citei ele acho que numa palestra que eu dei chamada Amores e Outros Planos, que o nome do livro é Quem Tem Medo de Morrer, acho que é do Richard Simonetti. Então, ele é um livro muito legal, assim, ele é bem humorado, falando sobre essa questão do desencarne. Nós temos medo, eu, Léo, acredito, que nós temos medo, talvez posso dizer por mim, de morrer, por talvez medo de me encarar quando eu chegar lá do outro lado, sabe? Posso dizer por mim, estou falando isso por mim. De qual a realidade que eu vou estar? Porque lembro, eu disse aqui há pouco que a gente, quando eu estou aqui vivo, eu estou escondendo um monte de coisa. Quando eu chegar lá, eu não posso esconder mais nada de ninguém. Mas nós devemos ter ciência de que nós não estaremos desamparados, nós não estaremos sozinhos. Ao contrário, nós teremos todo o apoio necessário para que a gente lide com este processo da forma como que a gente merece. E como nós estamos tendo algumas informações, nós, vamos botar as pessoas que estão aqui nessa noite, as pessoas que têm já contato com o plano espiritual, as pessoas que acreditam, né, os espiritualistas que acreditam na continuidade da vida, de uma certa forma, nós temos medo de morrer, mas de alguma forma a gente sabe que nos espera do lado de lá. Um católico sabe que ele vai morrer, que ele vai
assim como um evangélico, que ele vai deitar, que vai vir julgamento, que vai, né? Mas ele sabe que vai ter alguém que vai estar esperando por ele. Muitas vezes acreditando naquele negócio que, eu fiz muita coisa, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Então, a gente sabe que a nossa consciência leva-nos a lugares que nós não precisávamos ir. E também já tivemos muitos conhecimentos de lá para cá, ou seja, conhecimentos que vieram do plano espiritual, que nós sabemos que quem julga com a mão mais pesada somos nós. Então, por isso que eu acho que eu estou falando por mim, que o meu medo de morrer, eu chegar lá e carregar um sentimento de culpa e ser o meu pior carrasco. Mas nós estamos tendo a oportunidade de aqui, neste momento, já de começar a ressignificar isso, para que tenhamos fé, através do nosso trabalho diário, principalmente da reconstrução não, né? Na construção, na continuidade da construção dos seres divinos que nós somos. Jesus já tinha falado que todos nós somos deuses, né? Então, nós temos que colocar esse potencial para fora, para que a gente, quando chegue o final de nossa vida, a gente tenha certeza que nós fizemos tudo aquilo que esteve ao nosso alcance para que a gente pudesse, vou usar as palavras emprestadas de Joana de Ângeles, triunfar nesta encarnação. Retornando à fé, né? Se todos têm uma medida de fé, e como a gente pode se sentir desprovida dela? Como identificá-la no meio do medo que nos sufoca? Eu acho que a pessoa quis dizer o seguinte, nessa situação de medo, de sufoco, como que eu posso me assenhorar da minha fé? Como é que eu posso identificar a minha fé dentro de uma situação em que às vezes eu não consigo ver nada e me firmar nela para continuar prosseguindo, para superar essa situação que se coloca? Olha, eu vou usar das palavras de Jesus, no sentido de quando perguntaram como, acho que foi os apóstolos perguntaram como eles deveriam rezar, como deveriam, né, se conectar, e que ele ensina a rezar o Pai Nosso. Eu vou dizer que não que reze o Pai Nosso, mas o nutriente que nos mantém a nossa fé acesa é a oração. Então, nestes momentos onde o medo possa imperar, e aí eu vou fazer uma alusão ao medo como fosse algo, um quarto totalmente escuro, o que vai levar à luz, e aí não há trevas que resista a uma luz, seja ela de qualquer tamanho, é a nossa oração. Então, a oração é que vai fazer com que essa fé seja reanimada, que essa fé seja revivida, que essa fé ela seja, nutrida. Então, a oração é o nosso alimento diário para a nossa fé. Quanto menos a gente reza, mais a gente vai perdendo a nossa fé. Ela não se extingue, porque a fé ela é inerente a todo ser humano. Mas aí, usando o exemplo, vou botar como uma parábola ou como um conto de uma pessoa que era muito querida e ela simplesmente se afastou do grupo de amigos por muito tempo e ela ficou muito triste por causa disso, e um amigo que muito gostava dela, aí eu estou contando a história do meu jeito que eu lembro, mas pode ter outras variantes aí. E esse amigo chega, ele com muito custo entra, e ele está lá com a lareira dele aberta, eles conversam, ele está totalmente reticente, ele vai lá, pega uma brasa, afasta, essa brasa se extingue. E aí ele vai e bota a brasa de novo, perto das outras, e ela anima de novo. E aí o cara se toca. Ele sabe que para se manter vivo, a gente precisa de um dos outros. Então ele consegue recuperar esse amigo perdido. Da mesma forma é a nossa fé. Se a gente não alimenta a nossa fé, ela vai ficar, bem... Mas ela está ali, latente a todos nós, esperando que o nosso momento se desperte. Então é um momento que a gente vai orar, que a gente vai se conectar a Deus. É por isso que Jesus, ele sempre... Imagine, Jesus, o Espírito Excelso que era, a gente sempre vê nas passagens evangélicas que ele sempre se recolhia para as orações, porque era a forma dele se ligar à nossa fonte inesgotável de recursos, que é o nosso Pai maior. Relembrando o nosso mentor do grupo de mediúnico, né? Não esquecendo da oração pelo menos uma vez por dia. Muito Exatamente. Bom.
Será que ele deu essa recomendação? Não foi à toa, né? Pergunta seguinte. Léo, diante de um processo reencarnatório, um espírito pode ter medo de fracassar pela influência da matéria? Já na carne, vários distúrbios psicológicos, medo, ansiedade e vícios sem motivos aparentes podem ser reflexo do medo antes de encarnar? Olha, eu não vou dizer que um vício seja um reflexo do medo de reencarnar. Tem um livro que eu li que ele é muito engraçado, é de um espírito conhecido da fraternidade, chamado João Roberto, né? E que o prólogo do livro é ele tecendo um comentário que comentou dele sobre o reencarne. É muito engraçado, porque ele fala, você quer reencarnar? Vai você fica me mandando, vai você, vai vivenciar na matéria. É um negócio assim, engraçado, mas que fala isso, porque, na verdade, todos nós, quem é que não tem medo, você estuda, quem é que não estuda para a prova, estuda, mas chega na hora não está com medo de fazer a prova? Todo mundo tem aquele medinho lá dentro. A gente, quando vai vir no plano material, é a mesma coisa. Até porque, quando nós estamos no plano material, nós já sabemos a boa bisca que nós somos. Então, quem não tem medo de cair pelo mesmo processo? Ainda bem, e lembrando que nós temos ali o véu do esquecimento para nos proteger dessa ligação forte. Mas sim, como a gente já falou para trás, muitos medos que nós vamos vivenciar, ele advém dos medos, dos traumas e de todas aquelas passagens que nós tivemos nas nossas vidas. Então, o medo de reencarnar, ele existe, sim, mas todos nós que estamos aqui conseguimos vencê-lo e estamos aqui aproveitando essa dádiva, que é a oportunidade que a gente tem de buscar vivenciar no plano material aquilo que nós buscamos e aprendemos e queremos colocar em prática no plano material. Vou refazer uma pergunta, porque a pessoa me pediu que colocasse em outra perspectiva. É o seguinte: triste é quando, por medo, fechamos nossos olhos e permitimos injustiças com terceiros ou com os outros. Eu acho que está no sentido de omissão em razão do medo. Olha só. Isso pode acontecer de várias formas. Da forma mais comum, vamos imaginar que nós estamos passando na rua e estamos vendo um processo de injustiça. Um mais forte batendo no mais fraco. A gente, por medo, a gente não acaba não ajudando. Muitas vezes, aí eu vou usar algo hoje no nosso cotidiano, que a gente vê todos os dias nos jornais, que é a violência contra a mulher. Muitas vezes, por medo, a gente não quer se meter e usa aquele ditado, né, já que precisa ser ressignificado, que briga de marido e mulher, a gente não deve se meter a colher, e a gente, por medo, por uma série de razões, a gente acaba se omitindo e muitas injustiças são praticadas. Então, a gente precisa voltar a raciocinar este medo. Aí volta a questão do medo raciocinado. Se esse medo está me impedindo que eu possa ser útil a alguém, eu preciso de repensá-lo, preciso de trabalhá-lo, para que eu não me impeça de continuar. Não é porque, igual vou voltar ao exemplo de Pedro, foi porque Pedro negou Cristo 3 vezes que ele deixou de vivenciar a história de Cristo, de colocar tudo aquilo que ele aprendeu durante os anos de experiências com o Mestre, porque ele teve medo. Então, não é porque eu tive medo e deixei de ajudar alguém que eu não posso vencer e daí partir desse medo um grande impulsionador para que eu possa continuar ajudando. Talvez esse medo seja algo que venha me fazer refletir e vai fazer com que eu possa ajudar ainda mais as pessoas que naquele momento eu não pude ajudar por medo. Mas eu diria, não se culpe, porque naquele momento é o que nós sabíamos fazer. Então, as experiências elas vão acontecendo para que a gente possa se tornar melhor e não pior. Aí, no pior seria eu pegar essa experiência e ficar me culpando, me martirizando e adquirindo sentimentos que eu não deveria cultivar. Está me deixando pior. Elas precisam vir para que nos tornem melhores. Eu vou aprender com isso, vou vencer esse medo e vou triunfar sobre isso. Não permitirei mais que injustiças desse porte aconteçam perto de mim. Toda vez que isso acontecer, eu já vou estar ali, mentalmente preparado para enfrentá-los, para auxiliar a todos que necessitarem.
Acho que a Adriana quer falar, Léo. Sim, Adriana. Léo, se você falou, eu peço perdão, mas eu acho que eu entendi um pouco errado. Você tinha dito que o vício ele não seria o resultado do medo, mas a gente poderia afirmar que esse vício ele pode ser o resultado de um medo quando a pessoa, por exemplo, ela precisa enfrentar determinadas mazelas espirituais, janelas, situações na vida dela que ela está com medo e aí ela acaba caindo num vício para poder evitar esse enfrentamento? Eu poderia utilizar o vício como um instrumento de fuga, como uma consequência, não como algo ligado ao medo, entende? Ele não é fruto do medo, ele é uma fuga de um enfrentamento. Então tem um medo. Como que eu vou fugir desse medo? Posso usar um vício para isso, mas o vício, no meu entendimento, ele é ligado à fuga e não ao medo que eu trago comigo de um passado. Foi claro ou não? Eu acho que você foi claro, você tem uma visão, né, sobre essa situação. Mas quando a gente começa a pensar no caminho, me parece que falar que ele é um resultado do medo pode ser acertado. Quando a gente pensa no caminho. Se eu for colocar isso no mesmo, talvez assim, no mesmo nível, o meu vício ele vai ser fruto, já que é uma fuga e que está ligado ao medo, então eu posso, de uma forma simplificada, dizer que sim, eu posso me viciar em uma coisa em função de um medo passado que eu não quero enfrentar, sabe? Eu posso dizer, está errado dizer assim também? Não, não está certo. Entende? Então, assim, o medo, ele tem ele tem muitas facetas. Ele é um sentimento que ele precisa ser muito bem, vou usar de novo essa palavra, está sendo até chato, acho, raciocinado, exatamente para a gente ir descobrindo essas facetas que ele vai tendo, porque ele se esconde muitas vezes de formas muito sutis na nossa vida. Ele vai caminhando ao nosso lado, ele vai colocando coisas de uma forma muito pequena, muito sorrateira, e a gente não vai percebendo. Quando a gente se vê, a gente já foi engolido pelo medo. Então, assim, a ideia é que a importância do medo da nossa vida é a importância de que a gente parar, raciocinar e não deixar com que aí, como é muito usado nas palestras lá no Salão da Fraternidade, né, a pomba pose e vai construindo o seu ninho. O medo é da mesma forma, ele vem e faz o quê? Segue e vai tomando conta da pessoa. Então, se a gente raciocina, a gente começa já a entender que aquilo pode ser um medo. Se aí, vou usar o seu exemplo de novo, Adriano, como uma viciação, será que eu estou usando algo demais, viciando em qualquer coisa, seja vício em televisão, vício em computador, vício em qualquer coisa, é porque eu estou me distanciando de uma experiência que eu preciso viver e não quero ter contato. Então, pode ter a parcela do medo, e aí, então, eu preciso de fazer este enfrentamento. Então, sendo assim, ele precisa ser combatido, ele precisa ser raciocinado, ele precisa ser estudado. Então, você me fez, e aí eu estou aqui raciocinando sobre a questão do vício, e vejo que, como que eu posso dizer, pode ser um indicativo de algo que eu preciso enfrentar, do qual muitas vezes eu posso nem ter consciência ainda, e não tive contato. E aí eu estou fazendo uma fuga, e aí vai ser muitas vezes através da terapia que a gente vai conseguir lidar com esses vícios e entender porque esse vício apareceu em minha vida. Né? Então, ou seja, o vício ele leva à fuga da realidade. Se eu estou fugindo da realidade, realmente eu estou com medo de enfrentar alguma situação que eu não quero enfrentar. Tem uma pergunta extemporânea, mas que eu acho que é muito interessante até para a gente refletir sobre a questão do medo.
É verdade que Jesus teve medo antes da morte e que ele suou sangue? É real? Rapaz, essa pergunta é cabeluda, hein? Olha, eu vou falar por mim, Léo, pelo que eu já li de todas as coisas sobre o mestre. Eu acredito que ele possa, como ele estava, apesar de toda a sua, como eu posso dizer, sua magnitude espiritual, ele estava encarnado. Como encarnado, ele estava sob a influência de todas as emoções humanas. Assim como ele sentia alegria, sentia saudade, possivelmente deve ter sentido medo. Mas, como ele era um homem livre do medo, como aquilo não o prendia, ele sobressaiu o medo e continuou com a sua missão existencial de nos salvar a todos através do seu sacrifício, de trazer a todo mundo, de se permitir de que todo mundo descesse ao inferno, descesse aos mortos. Então, a gente pode utilizar hoje nesse sentido figurado, muitas vezes, vou usar o medo, né? A gente, como muitas vezes não ficou de medo, é como se a gente morresse e depois ressuscitasse para uma nova vida. Então, Jesus, acredito sim, como ser humano, que ele possa ter tido fragmentos de medo, de insegurança, de tudo aquilo, né? Está escrito na Bíblia. E de que, mas ele superou isso de uma forma como todos nós devemos superar os nossos medos, né? E sobre a questão de suar sangue, existe já na literatura médica que em ambientes muito estressados, em alguns casos, as pessoas realmente chegam no ponto de coisa. Então, isso é algo que a medicina hoje não é nem explica. Não tem, não posso citar fonte médica, eu teria que pesquisar, mas eu acredito que eu já tenha lido isso em algum lugar sobre essa possibilidade em períodos de muito estresse. E quem é que não ficaria estressado por viver aquilo que Jesus viveu? Apesar de ele ter consciência da sua missão, não podemos negar que foi algo muito impactante para ele naquele momento, como ser humano encarnado e não como espírito. Ok? Perguntas encerradas, Léo. Muito obrigado. Então, tá bom. Bem, o que eu gostaria de deixar hoje para todos nós, e aí eu vou, assim como eu comecei cantando uma música, vocês vão ter que aguentar eu cantando a última, né? Que é uma mensagem que eu deixo para todos com a letra dessa música, mas que o meu objetivo hoje foi desmistificar o medo, que a gente perdesse o medo do medo, sabe? Que a gente possa encarar este sentimento de uma forma mais leve, de uma forma mais suave. E se isso não for tão leve e tão mais suave, que a gente procure ajuda profissional, que a gente procure muitas vezes até um amigo para poder conversar, porque o amigo pode ter, sabe, ter uma palavra, algo que vai fazer com que a gente reaqueça a nossa fé, que a gente olhe para aquilo com outros olhos. Então, que a gente perca, a minha mensagem de hoje é que a gente entenda a importância do medo em nossa vida. Ele é algo importante, algo que nos impulsiona a crescer como todas as coisas que Deus nos coloca em nossas vidas. Nós não recebemos todos esses sentimentos que nós trabalhamos ao longo desse curso à toa. Todos eles são partículas divinas que precisam serem lapidadas, assim como o diamante. Todos esses sentimentos são grandes pedras preciosas, e nós estamos nesse processo de lapidação desses sentimentos, dessas emoções, para nos tornar seres cada vez mais alinhados com o propósito do Criador. Como diz Ramatiz, todo arcanjo um dia já foi homem, então todo anjo um dia será um arcanjo. Sendo dessa forma, nós chegaremos à nossa angelitude passando pela lapidação de todos esses sentimentos. Então, que o medo hoje não seja tão mais apavorante, que a gente possa encará-lo não como um inimigo da nossa caminhada, mas sim como um amigo de jornada, no qual nós precisamos dar a mão a ele, fazer as pazes com eles e seguir bem com ele. E eu sempre tendo com isso a certeza de que ele está ali para nos educar, para nos proteger e para nos guiar. É isso que eu desejo para vocês e espero que
nessa 1 hora e alguma coisa, eu tenha conseguido compartilhar um pouco do que eu aprendi durante esse estudo, com todos esses sentimentos e com o medo. Então, eu agradeço de coração a vocês por terem acompanhado nós durante todo este curso, estar nos acompanhando desde que iniciamos as nossas conversas online. Vocês são muito importantes, cada pergunta a gente coloca sempre no final, mas eu quero reforçar, são extremamente importantes para, principalmente, o nosso crescimento. Cada uma pessoa que vem aqui contribuir com o texto, ele cresce. Nós crescemos com cada pergunta feita, faz com que a gente leve para a nossa vida, a gente sai depois e fica pensando naquela pergunta de novo, trazendo para o nosso lado pessoal, como que a gente pode aplicar aquilo. Então, eu agradeço profundamente, sabe, vocês estarem aqui até 9h20, compartilhando, sabe, com a gente esse tempo. Isso nos alegra muito, nos motiva a continuar, né, o trabalho que estar aí na messe de Jesus. Então, meu muito obrigado e segure aí. Léo, antes de você encerrar, encerrar dessa forma tão maravilhosa, porque eu acho que está todo mundo encantado com isso, eu gostaria que a Jeane pudesse falar alguma coisa a respeito do curso novo de sexta-feira, rapidinho, por favor, que a gente acabou não tendo tempo para falar no início. Eu vou colocar no chat de novo, só avisar a todos vocês que sexta-feira a gente inicia um novo ciclo de palestra, né? Eu estou colocando aí para todos vocês os temas, né? O ciclo vai ser sobre a construção material de uma vida espiritual, né? Como nós devemos lidar aqui na matéria para construir uma vida espiritual mais harmônica e também a nossa própria vida material mais harmônica. Então, todos estão convidados para a partir de sexta-feira, né? Nessas novas palestras para que a gente possa crescer junto. Pronto? Então, tá bom. Então, convidamos, esperando vocês para o próximo curso, com toda essa animação, e me despeço da minha palestra nessa noite com essa canção chamada Sementes do Amanhã. Depois, quem quiser pesquisar e procurar a letra, vale a pena. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasce sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé do homem, fé do que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasce sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será.